Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição aqui do Resenha Cast, o seu podcast de Governador Valadares. Aqui você já sabe, todo dia é dia de episódio novo, com uma pessoa diferente de uma área totalmente antagônica do personagem anteriormente entrevistado. E hoje, meus amigos, eu tenho a honra de poder conversar e eternizar a história de quem nasceu para a fisioterapia. Falo dela, a fisioterapeuta Anne Braga, que me dá a honra da sua presença aqui no Resenha Cast, o seu podcast eternizador de histórias. Anne, primeiramente, seja muito bem-vinda. É uma honra do tamanho do mundo poder te receber. Obrigado por ter aceitado o convite. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Depende do horário que vai estar nos acompanhando. Seja muito bem-vinda. Bom dia, Gustavo. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Tamo junto. Anne, para começar nosso bate-papo, Anne, me parece que é um ponto pacífico para todo mundo que, após o advento nefasto da pandemia, o debate acerca da saúde mental se tornou e ficou muito mais em voga na sociedade como um todo. É muito comum hoje em dia, não só entre os psicólogos, ou até mesmo vocês fisioterapeutas, entre os médicos psiquiatras, mas entre nós mesmos, às vezes numa mesa de bar com a família, com amigos, com amigas, a gente perguntar um ao outro, e aí, como é que você está? Como é que está a sua cabeça? Como é que está a sua mente? Esse debate ficou mais em evidência muito por conta da pandemia, que foi um período horrível e talvez o pior período da humanidade nos últimos 100, 200 anos, enfim. Feita essa pequena introdução, como é que você está? Como é que está a sua cabeça? Como é que tem sido este ano de 2024 para você? Este ano de 2024 para mim tem sido, para falar a verdade, perfeito. Depois de tanta luta, né? Tantas desavenças, tantas percas, igual você falou, né, diante da pandemia. Eu acho que esse ano está sendo mais um ano de reconstrução, né, para todos nós, para mim, para minha família, né? Eu perdi muita gente na pandemia, então eu acho que agora é uma reestruturação de tudo. Então, muito bom. Legal, agora. Depois da chuva, né? É interessante, né? Porque parece que 2024 ele está no meio, no início. Nós estamos quase faltando um mês certinho para poder terminar o ano de 2024. Como é que era a Anne Braga nos áureos tempos de colégio Rubio Coelho? Uma menina, fazia apresentações na escola, brincava muito, mas o que eu tenho de lembranças de lá são somente coisas boas, sabe? Era uma escola que, na verdade, se tornou para mim uma casa. Hoje eu tenho muitas memórias de lá, de todos lá. Inclusive, eu retornei lá há pouco e quando eu cheguei, todos lembraram de mim, do rosto, né? Anne, é você. E é muito gostoso viver isso, ter essas lembranças, né? E ser guardada na memória, como eu fui lá. Que legal, que legal. Eu costumo brincar que o tempo de escola, independentemente da idade ou independentemente da geração que qualquer ser humano possa pertencer, é um dos tempos mais prazerosos e gostosos das nossas vidas. Porque normalmente, é claro que tem exceções, mas normalmente é um tempo onde a gente não tem muita responsabilidade. É um tempo onde a nossa única responsabilidade é passar de ano para você poder conseguir aquele tão desejado presente com a mãe ou com o pai, ou para poder fazer aquela viagem dos sonhos já com as amigas, enfim. Qual que é a grande lembrança? Você disse agora há pouco que você tem inúmeras lembranças. Mas qual que é a grande lembrança que você tem quando você passa em frente ao colégio ou quando você entra, que vem na sua cabeça na hora do colégio Rubio Coelho? As viagens ao Projeto Xerimbabo. Eu também cansei de ir com Imaculada. Todo ano era uma alegria quando aproximava a data, já começava, mãe, esse ano tem de novo, né? Todo mundo no ônibus levava batata Ruffles com ketchup. Como esquecer essas lembranças? Exato. Muito gostoso mesmo. E na época não tinha Spotify, então eu não sei se chegou a pegar o Discman, o MP3, o MP4, quando começou a surgir, realmente muito nostálgico. Como uma estudante de direito e uma quase também estudante de medicina foi se tornar fisioterapeuta? Nossa, foi um processo. Como você falou, né? Eu comecei a fazer o direito, né? Queria seguir o meu pai, mas já de primeiro instante, não é. Então, vamos tentar medicina, para agradar minha mãe também. Fui para o Paraguai para fazer medicina. Fiquei 2 anos. No final do segundo ano, eu tive certeza que não era aquilo ali.
Não, eu não quero ser médica. Retornei, né, para o Brasil sem a certeza também do que eu seria. Mas, assim, foram grandes experiências, as duas coisas. Acho que me fizeram crescer muito como pessoa, né? Hoje, como esposa, tudo o que eu trouxe de lá me fez crescer muito. E em relação ao momento em que você viu a fisioterapia como uma opção profissional, você que escolheu a fisioterapia ou ela que te escolheu? Eu acho que ela me escolheu, ela me abraçou, sabe? Foram muitas situações que me levaram a escolher ela e ela me escolher, para te falar a verdade. Tudo começou quando a minha prima teve um câncer de coluna muito raro, né? E aí eu me lembro que um dia ela chegou para mim e falou assim: o médico falou que nunca mais eu vou andar. E aí depois dessa fala começaram as fisioterapias. Eu pude acompanhar de perto muita coisa e ela voltou a andar. Então, não, é claro que assim, mas foi só isso? Não, não foi só isso, claro que não, né? Foi uma expectativa que a gente colocou, foi uma promessa de Deus pra gente também. Então, ela voltou a andar, voltou a viver e isso me despertou um amor imenso. Então, junto disso, eu acompanhei também uma outra prima minha que abriu um espaço, né? Eu pude ver de perto como que era. E diante de tudo isso, eu olhei e falei, é isso. Eu quero ser fisioterapeuta. Eu nasci para ser fisioterapeuta. Então, de primeira, já no primeiro período, foi um amor, uma experiência que me tornou quem sou hoje. Você tem muitos relatos que aconteceram na sua família de que logo de cara você já se viu impactada positivamente pelo poder da fisioterapia. Mas, como você acabou de dizer, logo no primeiro período você se apaixonou ainda mais pela fisioterapia. O que mais te encantou logo no seu primeiro contato, nos 6 primeiros meses na faculdade de fisioterapia? O poder ajudar, o poder ser incentivo, o poder ensinar, porque muitos pacientes, hoje a gente tem que ensinar a caminhar, ensinar a fazer coisas mínimas, como pegar um garfo, pegar uma colher. Eu acho que é mesmo essa sintonia de profissional e paciente, de estar junto, de crescer junto, de obter resultados. Então, assim, eu acho que hoje a fisioterapia, ela traz pra gente possibilidades que a gente às vezes nem imagina. Eu tive muitos estágios dentro da faculdade e ali eu pude ver resultados que eu nunca imaginei que fariam tanta diferença na vida de um paciente, né? As pessoas às vezes não dão valor, mas como é importante você conseguir pegar uma colher e comer sozinho, como é importante você conseguir se despir, se vestir sozinho. Então, assim, eu tive contato com pacientes que não faziam absolutamente nada e no nosso caminhar nós conquistamos muitas coisas. Então, desde o primeiro período, eu vi muitas possibilidades dentro da fisioterapia, possibilidades de vida, né, de reestruturação. Então, assim, é apaixonante as possibilidades que o fisioterapeuta tem na vida de um paciente. Aquele contato, aquele convívio. E eu gosto muito disso, sabe? Do contato, da proximidade, do ajudar, do ser alguém para alguém. Com certeza. E como fisioterapeuta, eu vivo isso todos os dias. Legal. Em relação ao seu percurso e a sua trajetória dentro da faculdade de fisioterapia, é interessante sempre ressaltar o poder de uma universidade, o poder de algum curso inserido em uma universidade, porque vivemos a era da, como eu posso dizer, desvalorização do curso dentro de uma faculdade, independentemente de qual área profissional seja. Não precisa da faculdade. Em alguns casos, de fato, não precisa. E é salutar quem conseguiu sobreviver e se destacar no mercado de trabalho, independentemente da área em que ele faça parte hoje em dia, sem precisar passar pela faculdade. Parabéns, salutar. Mas quem já passou pela faculdade e hoje se encontra em uma área profissional por conta do curso que escolheu lá atrás, depois que saiu do ensino médio, sabe o poder e a importância que a faculdade tem para a nossa vida, não só na questão técnica, na questão do estudo, mas sim como uma experiência de vida. O quanto que a faculdade de fisioterapia e tudo que você viveu, não só como estudante, mas também como mulher, te alavancou e te transformou
como uma mulher que você é hoje, não só como uma profissional da fisioterapia, mas também como mãe? Em tudo. Eu falo que a faculdade ela é 100% crucial para tudo. E a Univale, o acolhimento que ela tem conosco, sabe? Nas nossas dificuldades, nas nossas frustrações, ela nos apoia em todos os sentidos. Eu não tenho nada a reclamar do que eu vivi dentro da Univale, dos profissionais que eu conheci lá dentro, né? Eu falei para eles que eles hoje são a base de tudo que eu construí, né? As vivências que eles nos permitem, os estágios me fizeram crescer absolutamente, né? Em tudo, como mãe, como esposa, como filha, que as vivências que nós temos ali dentro, por exemplo, em asilos, né, postos de saúde, são realidades que a gente não vê hoje. Se a gente não tiver esse contato, as pessoas realmente não conhecem o que é essa vivência. Então, a Univale na minha vida foi crucial em tudo. Sou muito grata por tudo que eles fizeram e fazem por nós. Então, eu acho que assim, não existe profissional sem uma boa faculdade. Como é que foi a Anne Braga logo depois de formada? Porque se você não está no estágio onde o chefe desse estágio, você vai ser contratado depois que você formar, se você não se encontra nessa situação, tem a festa de formatura, tem a colação de grau, um momento lindo, maravilhoso, emocionante, mas no outro dia, quando sai no Jornal Nacional lá o número de desempregados no país, você é um deles. Como é que foi a Anne Braga logo depois de formada? É verdade. Então, assim, eu acho que no outro dia, pós-baile, quando eu acordei, veio a realidade. Eu falei pro meu esposo assim, e agora? O que eu vou fazer? Sim. Na realidade, assim, para mim até que foi um pouco tranquilo, Sim. porque eu já me formei com a minha clínica montada. Legal. Só que eu acho que isso ainda pesou mais, porque eu não tinha ninguém para me direcionar. Porque lá no estágio, tudo que eu tinha dúvida, eu corria, professor, como que é assim, assado? Como que eu faço isso? Como que eu atendo isso? Esse paciente tem isso. Então, a gente tinha, né, apesar de que no último eles deixam a gente bem, assim, vocês têm que passar por isso para vocês serem bons profissionais. Mas a gente tinha a quem recorrer. E quando a clínica é sua, você não tem chefe, você é formado e tem que se virar. Então, assim, no começo, meu esposo foi muito crucial. No começo não, em tudo, né? Ele foi muito crucial porque ele me ajudou muito a entender. Então, eu abri a minha clínica, no começo era somente eu. Começaram a vir os pacientes, a cada paciente que saía era um choro. Meu Deus, eu vou conseguir? Eu sei, mas eu acho que é aí que entra o peso, assim, né? Aí que entra os estágios da Univale. Claro. O tanto que eles nos fizeram crescer e nos fizeram aprender a ser nossos próprios chefes também, né? A tomar decisões, a olhar um diagnóstico, a entender o que tem que ser feito ali. Então, eu falo que assim, como que esse estágio me ajudou a chegar na minha clínica e ter a postura de uma fisioterapeuta para idealizar aquilo, né? Para programar aquilo. Então, por mais que foi difícil o medo de começar, foi também muito fácil de colocar em prática pela carga que a gente trouxe da faculdade. Então, o primeiro mês foi mais difícil. Depois, foi só voando. Acabou ficando mais fácil. Eu vejo que o fisioterapeuta ele tem uma importância fundamental na vida de todos os cidadãos em relação a qualquer tipo de idade que ele possa estar, ou ter, melhor dizendo. Mas na vida de um idoso, eu percebo que o fisioterapeuta ele possui uma ação que funciona como uma espécie de um agente transformador na vida da história desse idoso. Por quê? É uma coisa que eu sou apaixonada, idoso. Porque o idoso, a gente... não é que é diferente dos outros, mas a gente trata com um amor, uma coisa assim, diferente. Sim. E esse amor, esse reconhecimento que eu tive dentro da faculdade, foi até uma professora minha que se chama Jeane, que eu nunca conheci uma pessoa mais apaixonada pela gerontologia igual a ela. Então, isso me despertou muito. E o idoso, ele tem uma necessidade diferente dos outros, né? Uma
diferença de você ajudar, de fazê-lo entender, de fazê-lo realizar aquilo que você passou, Sim. né? Não é que tem dificuldade, mas eles têm uma necessidade maior da sua aproximação junto dele para realizar tal coisa. E é muito gostoso isso. Você poder fazer, você poder ensinar, você poder ajudar e ver que ele consegue, né? Às vezes as pessoas falam assim, esse aqui não consegue nada não. Mentira, né? Como eu comentei com você, eu tenho um paciente na minha clínica de 89 anos que faz tudo, que realiza tudo. E o carinho deles conosco, Gustavo, é incrível. Legal. O afeto, sabe? Então, assim, hoje a gente atua de forma geral na vida de um idoso, sabe? E isso é muito importante. Claro. Acho que todos deviam ter essa visão também, né? De querer ajudar, de estar próximo. O meu público idoso é maravilhoso. Eu sou apaixonada por cada um deles, mas apaixonada ainda mais pelo fato de poder ser presença na vida deles e poder ajudar de alguma forma. Então, sim, o fisioterapeuta hoje ele faz diferença na vida de um idoso. Em relação ao papel do fisioterapeuta, não só na vida de um idoso, mas principalmente na vida de uma pessoa com uma idade mais avançada. E nós sabemos que essas pessoas possuem uma facilidade, entre aspas, maior de poder conviver com doenças mais severas, com traumas mais severos. Quais são os tipos de traumas que uma pessoa se encontra que um fisioterapeuta possa estar intervindo ali através da sua ação, de poder fazer com que esse idoso possa restabelecer os movimentos. É claro que isso vale para todas as pessoas, as mais variadas idades. Uhum. Mas o idoso, eu acho que ele tem uma individualidade muito específica. Quais são os tipos de doenças, quais são os tipos de traumas que o fisioterapeuta possa estar intervindo? Eu acho que, na verdade, sim, em tudo. Mas, por exemplo, falando de um público que eu atendo muito, são pacientes que sofreram algum tipo de AVC, né? Algum tipo de queda, porque a pessoa idosa hoje, infelizmente, constantemente, né? A gente tem esses casos de queda, fratura de fêmur, Sim. né? Fratura dos ombros. Então, assim, principalmente no pós-AVC. Que o pós-AVC, eles sentem muita dificuldade, né? Um lado fica com mais dificuldade do que o outro, aí às vezes não conseguem pegar um copo de água. Eu mesmo tive um paciente que ele não conseguia beber água sozinho, não conseguia pegar uma colher sozinho. Então, a gente entra restabelecendo pequenas coisas que, igual eu falei para você no começo, que fazem toda a diferença. Hoje, eu vejo muitos pacientes sequelados de AVC que com a fisioterapia tem uma qualidade de vida, assim, fora do comum, Legal. sabe? De fazer pequenas coisas. E também tem muitos pacientes com fratura de fêmur. Eu nunca vi nada igual. É muito. E a gente restabelece o caminhar, Sim. né? Restabelece a independência de novo, né? Então, assim, eu acho que são muitas áreas, mas as que a gente mais tem contato realmente são os pós-AVCs e fraturas. Muito mesmo. O índice de queda da pessoa idosa hoje é altíssimo. É tanto que a gente vê muito a população em postos de saúde falando Sim. sobre, né, os riscos de queda, prevenção de quedas. Aqui em Valadares tem um evento na Praça de Esportes que é a prevenção de quedas em pessoa idosa, né? Aí eles mostram com detalhes o que a gente pode fazer para ajudar, para intervir nisso. Então, o fisioterapeuta é crucial nesse momento também. Na fisioterapia, ainda mais você, que é uma recém-formada, ainda está construindo a sua história nessa área tão fundamental e essencial na vida de milhares de seres humanos. Quais são os pilares básicos que um fisioterapeuta precisa ter para obter sucesso na carreira? Eu acho que, acima de tudo, a humildade, para reconhecer que também a gente está ali aprendendo, né? O carinho, porque com o paciente a gente precisa ter carinho, afeto, né? Eu acho que a base de tudo não é só o conhecimento, exibir o que você conhece, o que você é diante daquilo. Então, assim, a fisioterapia a gente constrói com amor, com dedicação,
né, com sabedoria, com princípios. É um todo, porque não é simplesmente atender um paciente. Eu vou fazer uma fisioterapia, uma sessão de fisioterapia. Eu acho que, acima de tudo, é saber o que é a necessidade daquele paciente, o que ele precisa. Porque muitas vezes não é só um exercício, muitas vezes é uma palavra. Eu levo muito para esse lado, Gustavo, porque eu acho que o acolhimento é tudo, Sim. sabe? Para um resultado de sucesso, o acolhimento é a palavra correta. Porque muitas vezes, eu já vi, né? Muitas vezes simplesmente chegar e, nós vamos levantar o braço aqui 10 vezes. Não é somente isso, né? Então, eu acho que o acolhimento é um pilar da fisioterapia, sabe? Mas eu vejo que nós não temos muito isso. Então, eu não sei se vão concordar comigo ou não. Mas eu acho que é uma base forte para a gente ter um resultado de sucesso. Humildade, reconhecimento, princípios. Claro, com certeza. Durante o período, principalmente os períodos mais agudos da pandemia, você ainda era uma estudante. Mas você já saiu da faculdade, inserida no mercado de trabalho, e imagino eu que, e eu acho que essa é uma verdade absoluta, todas as áreas profissionais, independentemente de qual seja ela, sofreu com a pandemia, no sentido de essa área foi impactada de alguma forma por conta da pandemia. Por exemplo, na área da advocacia. Hoje em dia, depois da pandemia, né, e ainda na pandemia, começaram a ter as audiências virtuais. E, de certa forma, claro, colocando sempre que a pandemia foi algo totalmente nefasto para o mundo inteiro, é algo bacana, positivo na vida de um advogado. Você não precisa de ir lá no fórum, você não precisa de ir lá no tribunal para você poder ter uma audiência. Dentro da sua casa, às vezes, você pode ter uma audiência. Então, foi algo positivo advindo da pandemia. Sim. Você que já entrou no mercado de trabalho na fisioterapia sem a pandemia, mas imagino que você tem contato com profissionais que, por exemplo, durante a pandemia, já estavam inseridos no mercado de trabalho. Como a pandemia do coronavírus impactou na fisioterapia? Na verdade, eu acho que os fisioterapeutas também foram muito cruciais, né? Dentro das UTIs, Exato. né? Fisioterapia respiratória. Mas em questão, eu acho que impactou muito na questão de não poder receber os pacientes nas clínicas, Sim. não poder atender a domicílio. Eu acho que isso foi um impacto muito grande para esses profissionais, sabe? Mas também aqueles que foram muito guerreiros, né? Dentro dos hospitais, nas UTIs. Exato. Eu acho que foram muito cruciais, mas eu acho que teve realmente um impacto muito grande do não poder ter contato com o paciente. Então, hoje, a gente poder ter esse contato, a gente necessita, na verdade, não tem como. Eu acho que não tem como você fazer online. Porque a gente tem a questão do toque, né? Sim, do claro. ensinar, do acompanhar. Então, impactou muito, com certeza. Eu não era ainda uma profissional, mas eu pude ver pelas clínicas, né? As postagens e Sim. tudo, como que fez falta aquilo ali. Muitas clínicas fecharam, né? Consultórios fecharam por conta da pandemia. Sim. A gente viu eu vi muitas pessoas vendendo as coisas, né? Então, assim, foi complicado. Qual que é o maior desafio de ser uma fisioterapeuta em pleno 2024? O maior desafio é que a gente tem que lidar muito hoje com pessoas, com fisioterapeutas que não são profissionais. Então, quando eu chego algum paciente na minha clínica, por exemplo, eu falo pela vivência que eu tenho. Sim. Aí a gente tem... Não é que o nosso atendimento é diferenciado. Não é isso que eu estou querendo dizer. Mas quando você atende de forma diferente do que ele recebeu, de onde ele veio, por exemplo, isso impacta muito. Claro. Né? Então, eu saí de tal lugar porque lá não fazia assim, assim, assado, né? Porque não davam atenção. E aí você mostra que é diferente, né? Você faz diferente. Então, isso eu acho que impacta muito. E da mesma forma, pode sair da minha e ir Exato. em outra, né? E falar, faltou isso, faltou aquilo. Então, assim, é uma coisa que pesa muito. A forma como eu lido com o meu paciente, como eu recebo o meu paciente, o tratamento que eu ofereço ao meu paciente, eu acho que isso impacta em todas as formas, sabe? Qual que é o grande desafio para uma fisioterapeuta recém-formada no mercado de trabalho? Nós temos fisioterapeutas de
muitos anos trabalhando aqui, atuando, né? Clínicas muito antigas, que tem muito paciente. Então, é como se você tivesse que lidar com vários leões todos os dias, né? Porque você começou agora. Sim. Eu sempre comento isso com meu esposo, que começar agora é muito difícil quando se tem vários outros em volta, né? Mas eu acho que cada um é cada um, Gustavo. Tem diferença, né? Igual eu falei que todas as vezes, a forma que eu trato meu paciente, a forma que eu recebo meu paciente. E eu acho que, assim, eu tenho conseguido fazer um pouco a diferença, sabe? Eu falo pela quantidade, assim, que hoje nós atendemos lá na clínica. Então, de certa forma, é muito pessoal, mas é difícil lidar. A gente tem fisioterapeutas aqui de 20 anos de experiência, né? Eu tenho alguns meses, eu tenho 11 meses de experiência. Mas é ter coragem de fazer, de enfrentar, de mostrar o que você sabe, da forma que você sabe. Então, é coragem, resiliência, dedicação, persistência, porque vai fluir. A fisioterapia tem o poder de salvar uma vida? Com certeza. Com certeza. Com pequenas coisas, de pequenas coisas a grandes coisas. Eu acho que as pessoas hoje, na realidade, não conhecem muito bem o que é a fisioterapia, sabe? Eu acho que é muito escasso hoje a abrangência que a fisioterapia tem. Então, assim, não desmerecendo outras áreas de forma alguma. Eu falo pela fisioterapia porque eu amo e hoje eu enxergo de forma diferente a fisioterapia. Sim. Então, assim, de pequenos movimentos a grandes movimentos, a gente reestrutura uma vida, né? Eu lembro no estágio, às vezes a gente tinha pacientes que chegaram de cadeira de rodas. Mas quando a gente finalizou o processo, já conseguia andar sem a cadeira de rodas. E eu acho que isso é reestruturar uma vida, porque depender de uma cadeira de rodas é difícil. Você ter independência é maravilhoso. Então, sim, eu acho que a gente consegue salvar uma vida. Você também é uma empresária na área da fisioterapia. É mais difícil empreender na fisioterapia ou ser uma fisioterapeuta nos dias a dias? É mais difícil empreender. É mais difícil. Porque acho que tudo, na verdade, assim, tudo que a gente faz com amor dá certo, né? Mas empreender não é fácil. Não é fácil você manter uma empresa, você gestar uma empresa. É complicado, mas dá certo. Em relação à parte financeira, e até porque você se formou na fisioterapia, já sendo mãe, esposa, então você não era uma menina de 20, 21, 22 anos que ainda tinha ali o colo da mãe, do pai, que você podia ali escorar para ter um pouco de tranquilidade no seu início. Às vezes você até tem, ou teve, mas você já era uma mãe, uma esposa. Ser fisioterapeuta hoje, ainda mais aqui em Governador Valadares, estar numa área rentável, financeiramente falando? Ah, sim. Eu vejo muitas pessoas falando que não, mas hoje eu não tenho nada a reclamar. Nada, eu acho que pelo contrário, eu me surpreendi muito. Legal. Muito mesmo. Meu esposo no começo ele brincava muito e falava assim, meu bem, se tiver 2, glória a Deus. Glória a Deus. Mas assim, hoje a procura é muito grande. A fisioterapia hoje, acho que todo mundo precisa. Inclusive, na minha clínica a gente tem o Pilates, né? Sim. E aí, com o Pilates também lá dentro, hoje, para te falar a verdade, nós não temos mais horário para atender. Uau! Né? Então, assim, eu acho que a questão é saber como fazer, é ter coragem, se posicionar, saber o que você está fazendo e mandar ver. Eu me surpreendi muito, mas eu vejo também muita gente reclamar. Agora, por quê? Eu também não sei te explicar. Porque hoje todo mundo precisa de fisioterapia. Sim. A demanda é muito grande. Então, a questão é você fazer acontecer, é fazer o seu nome, né? É oferecer, ir lá, dar o seu melhor, que paciente tem. Anne, o fisioterapeuta, pelo fato dele ter esse poder de salvar vidas e de transformar vidas principalmente, todos os dias da sua vida lá no seu espaço, você convive com a história de várias histórias. E pelo fato da profissão que você escolheu chamar de sua, ter essa capacidade de transformar uma vida,
Imagino que você tem aí na sua cabeça, e já conviveu, e já ouviu, e através do seu trabalho pôde transformar e mudar uma vida para sempre através da fisioterapia. Qual que é o grande relato que você tem na sua cabeça, aquele tipo de relato que mesmo tão jovem, não só como ser humano, mas também na fisioterapia, você vai levar para sempre, de alguém que chegou até o seu espaço e teve a sua vida mudada e transformada por conta do seu trabalho? Olha, eu tenho vários, para te falar a verdade. Mas me chama muita atenção porque ele tem várias doenças degenerativas. E quando ele chegou na minha clínica para a gente fazer fisioterapia, eu tenho até muitos vídeos, porque cada sessão era uma coisa assim, de se impressionar. Ele chegou muito curvado, não conseguia esticar as pernas de forma alguma. Ele não fazia pequenas atividades em casa sozinho, como tomar banho, como levantar para pegar uma água, sempre de amuletas. E aí nós fomos realizando um trabalho que no final ele já conseguia andar com uma bengala só, né? Fazer atividades como tomar banho sozinho, pegar uma água. Ele passava na porta da minha clínica e falava: olha aqui, doutora, eu já levanto a bengala sozinho. Que legal. Então foi uma coisa assim, foi muito, muito bacana pra mim, sabe? Porque quando ele chegou, ele falou assim: olha, os médicos já falaram pra mim que não tem jeito. Ele tem prótese no fêmur, prótese nos ombros, tudo quanto é lugar ele tem uma prótese. E aí nós conseguimos resultados que, assim, eu falava, ele olhava pra mim e falava assim: eu não imaginava que eu ia conseguir fazer isso. Sem força alguma, e por ser muito grande, ele tem quase 2 metros de altura, mais de 100 quilos. Legal. Ele falava pra mim assim: eu acho que eu nunca vou conseguir fazer alguma coisa sozinho. Então, com os resultados que nós tivemos de muito esforço, muita dedicação, era todos os dias. Eu me lembro de um dia que ele conseguiu chutar uma bola e ele olhava pra mim e falava assim: meu Deus, doutor, eu chutei uma bola. São pequenas coisas que fazem toda a diferença. Então, assim, são inúmeros casos, mas que a gente consegue, assim, fazer tanta diferença na vida do paciente. E isso é o mais importante. Eu falo que não é o financeiro, sabe? É o que a gente consegue idealizar no paciente, realizar no paciente. Então, esse caso mesmo, eu posso falar o nome dele, que ele vai ver. É o seu Roberto. Cada vez que eu postava, todo mundo falava: meu Deus do céu, que legal, ele tá andando. Ele conseguiu dar passos sozinho, ele conseguiu dar passos com o andador. E hoje eu vejo ele passando para lá e para cá, sem bengala, sem cadeira de rodas. É incrível. Qual que é o grande sonho que você já realizou sendo fisioterapeuta? Eu sou uma pessoa realizada, Gustavo, em tudo. Eu tenho a minha família, a minha maior realização é ter minha família, meu filho, bem estruturados, né? Poder oferecer um estudo bom para o meu filho, poder ter a minha casa, fazer as coisas na minha casa, que são pequenas coisas, mas fazem toda a diferença. Eu falo para você que depois que eu me tornei fisioterapeuta, eu sou uma pessoa 100% realizada. Legal. Em tudo. Não tinha nada que eu queria fazer assim: mas eu queria ir em tal lugar. Não. Eu queria estruturar a minha família. Sim. E hoje eu posso falar para você que Deus me abençoou muito. Eu tenho tudo que eu quero. Amém, que bom. Qual que é o grande sonho que você almeja realizar sendo fisioterapeuta? Eu tenho, agora, atualmente, eu tenho muita vontade de ter outra clínica. Uau. Aumentar. Que, na verdade, já está em processo. Olha, então esse sonho já está sendo já realizado. Está sendo realizado. Eu creio que, em nome de Jesus, Amém. No ano que vem, vai estar concretizado. Qual bairro? Lá no bairro JK3. Legal. Já está em produção, né? Demora um pouquinho, a gente aperta aqui ali, mas vai sair. Porque eu acho que, assim, com tudo que a gente construiu ali, a gente consegue alcançar mais vidas, sabe? Eu acho que tudo que a gente construiu ali na clínica, eu e as meninas que trabalham comigo, né? Que é a Maíra, a Maristane, a gente tem feito uma história bacana ali dentro. Então, hoje eu quero aumentar isso, né? Abranger. Então, atualmente, é o que eu mais quero.
E é o que eu tenho me esforçado. Que legal, vai conseguir, se Deus quiser. Anne, a nossa vida se parece como um livro, né? Com um livro, melhor dizendo. Com páginas positivas e páginas negativas. São assim todos os livros que já foram lançados e todos que serão lançados por toda a eternidade. E todo livro que se preze tem páginas, tem o título, tem a capa, tem a introdução, tem a numeração das páginas e tem um outro tópico, tem uma outra coisa que todo livro tem que começa com a letra C. Qual que é? Com a letra C? Ai. Capítulo. Capítulo. Todo livro que se preze tem um capítulo. Tem capítulos, melhor dizendo. E pelo fato da nossa vida se parecer como um livro, nós também temos capítulos marcantes na nossa vida. Na vida profissional e também, principalmente, melhor dizendo, na vida pessoal. Na vida profissional, pode ser a faculdade em que você estudou, porque através do estudo que você teve ali, você se transformou e se tornou uma profissional que você é nos dias atuais, por exemplo, como é o seu caso. Pode ser um chefe, um líder que te marcou positivamente ou negativamente. A gente sabe que isso faz parte do ambiente corporativo, do ambiente profissional. E na nossa vida enquanto ser humano, esses capítulos são ainda mais importantes porque eles também podem vir vestidos, podemos dizer assim, de pessoas e que acabam sendo pessoas marcantes e inesquecíveis na nossa vida como um todo. Pode ser uma grande amiga, pode ser um grande colega de trabalho, pode ser uma amiga de infância que infelizmente não está entre nós ou que mudou para bem longe, você não tem contato, mas que te marcou muito. E além de termos pessoas, além, claro, dos nossos pais, além de termos essas pessoas mais do que especiais da nossa vida e que são capítulos no livro da nossa vida, na nossa vida como ser humano, nós temos às vezes datas, anos que são marcantes e dias. Dias que transformam completamente a nossa história aqui na Terra. No livro da sua vida, como você classificaria e o que você falaria do seguinte dia que eu imagino que é um dia que está marcado para sempre no livro da sua vida, como profissional, mas principalmente como mulher. 11 de outubro de 2021, segunda-feira. Imagino eu a segunda-feira mais importante da sua vida. O que essa data fez e como ela transformou a sua história aqui na Terra? É a data mais importante da minha vida. Me transformou por inteira. Me fez ser mulher, me ensinou o que é a vida, me deu uma lição, me fez amar a vida ainda mais, me fez querer ser melhor, ser grande. Hoje, ter o meu filho é a coisa mais importante da minha vida. Não existe nada que eu possa te falar que seja melhor, mais lindo. Essa data, quando eu peguei meu filho no colo a primeira vez, eu falei, eu sou realizada, eu sou inteira. E hoje eu quero ser cada vez melhor por ele, para ele. Com certeza ele é o melhor capítulo do meu livro. Olhar para ele todos os dias me faz querer crescer, me faz querer continuar, me faz querer aumentar. Ele é tudo na minha vida. Se eu for falar do Jonathan aqui, nós vamos ficar aqui o dia inteiro, porque o Jonathan é um renovo, ele foi um refrigério nas nossas vidas. Ele é, né, o sentido de tudo. Para mim, para o meu esposo, eu acho que assim, não tem palavras para descrever o que é ser mãe, o que é ter um filho. Eu falo que eu engravidei, né, na graduação, mas eu falo para ele isso, que ele não me atrapalhou em nada. Pelo contrário, ele me ajudou, ele me incentivou, ele segurou a minha mão, né, porque enquanto estudante a gente sabe que é muito difícil, né, lidar com tudo, mas ele não foi empecilho, pelo contrário. Ele foi o caminho que eu encontrei para continuar, para vencer e para ser quem eu sou hoje. Sim. Meu filho é a corda do meu coração.
Que legal. E a nossa vida, pelo fato de ela se parecer como um livro, ela tem vários capítulos. Talvez esse seja o mais marcante da sua vida. Mas talvez você seja um dos, ou o capítulo mais importante de duas histórias que também fazem parte do livro da sua vida, que atendem pelo nome de Edivaldo e Edna. O quanto que eles são importantes na vida da Anne Braga. Ai, Gustavo. Eles são tudo. Meus pais são os maiores orgulhos da minha vida. Eu não tenho palavras para descrever o que eles representam para mim, sabe? Eles são meus incentivadores, meus amigos para tudo. Me apoiam em tudo, qualquer loucura. Pai, eu preciso disso. Pai, eu preciso daquilo. Ele tá ali o tempo todo. A minha mãe. É assim... É difícil falar... encontrar palavras para descrever o que eles representam para mim, sabe? Eu falo assim... Meu pai é meu espelho, né? A minha mãe é minha âncora. Eles são meus melhores amigos, são tudo na minha vida, são uma grande história da minha vida. Eu devo muito a eles, pelo que eu sou hoje, pelo que eu escrevi, pelas minhas conquistas. Eles estão em tudo, vibram em tudo. Eu falei com eles que eu tava vindo pra cá e minha mãe tá assim, já me fala onde que eu ligo pra eu assistir, que eles estão nos Estados Unidos. Gracinha. Passeando Legal. aí, já me fala porque eu quero assistir. É assim, é incrível o apoio que eles me dão. Sim. Eu não sinto medo quando eles seguram minha mão, sabe? Então, Evaldo e Edna são a corda do meu coração também. Pelo fato de sermos instantes aqui na Terra, a nossa vida é muito instável, né? Nós temos momentos bons e ruins. E Deus é tão maravilhoso que Ele nos dá a propriedade de nós mesmos sermos os autores dos livros das nossas vidas e, consequentemente, escrever as páginas do nosso próprio livro. Então, uma segunda-feira, às vezes, ela vai ser maravilhosa na vida pessoal e profissional. A terça-feira vai ser ainda mais importante e incrível. Vem a quarta-feira e é totalmente ao contrário. Quando você não poderia imaginar, vem a quinta e talvez, às vezes, você fica, nossa, é o pior dia da minha vida. Vem a sexta e muda tudo. Faz a segunda e a terça ser muito menos do que a sexta foi. São assim os nossos dias aqui na Terra. Feito esse pequeno preâmbulo, qual foi o momento mais difícil da sua vida e o que você fez para passar por cima dessa adversidade? O momento mais difícil para mim foi lidar com a depressão da minha mãe. Foi um momento muito complicado na minha vida. Mas eu só queria ver tudo mudar. Eu só queria ver ela melhorar. Eu só queria ver ela crescer. E eu decidi não me entregar para isso. Eu decidi que nós precisávamos vencer e eu precisava vencer por ela. Sim. Então eu dei o meu melhor em tudo. Dei o meu melhor para ela, por ela, pela minha família. Foi um momento que, assim, várias vezes eu pensei em desistir, porque veio uma mãe doente, né? Da forma que ela ficou. Eu falo que isso me afeta sempre me afetou em todos os sentidos. Mas por eu dar o meu melhor e querer ver ela bem, isso me incentivou a viver um dia de cada vez e viver da melhor forma. A enxergar a vida diferente. E não querer viver o que ela estava vivendo. Pelo contrário, eu queria fazê-la viver diferente. Então, isso abriu muito os meus olhos para eu conquistar, para eu não é ser um espelho, mas que ela pudesse ver em mim uma forma de lutar, uma forma de continuar. E nós vencemos isso juntos. Foram muitos anos, muito difíceis, mas em momento algum eu me entreguei para isso. Pelo contrário, eu fui forte, eu corri atrás dos meus sonhos, por mim, por ela também. Eu acho que hoje isso é um grande incentivo na vida dela também. Ela fala isso para mim, que eu ajudei a ela, né, a ser quem ela é hoje, porque eu nunca desisti de sonhar e de enfrentar o que tinha que enfrentar. Eu nunca me deixei levar pelas emoções do momento, ou porque, eu não vou fazer porque a minha mãe tá assim, tá assado. Não.
Pelo contrário, a gente segurou as mãos dela e vencemos juntos. Então, hoje eu falo que assim, nós somos muito guerreiros em conseguir enfrentar tudo que a gente passou, né? É claro que ficam muitas memórias do que a gente viveu, mas o que prevalece hoje é o quanto a gente batalhou para chegar até aqui. Então, hoje, ela é um exemplo para mim também de superação, é um exemplo de querer, de enfrentar. Então, foi um momento difícil que me fez crescer. Que legal, que legal. Valeu a pena. Em contrapartida, qual foi o momento mais feliz da sua vida? Além do meu filho, né? De ser mamãe, foi encontrar o meu esposo. Oh, amor é lindo. Meu esposo é maravilhoso. Ele é... O que eu tenho de bom na vida também. É um cara, assim, alto astral, que me coloca pra cima todos os dias. Ele olha pra mim e fala, você é guerreira, você é maravilhosa, você é profissional. Então, assim, ele sempre segura a minha mão. Hoje, eu falo pra você que me casar com o Johnny é um capítulo maravilhoso da minha vida. E por ele também, pelo meu filho e por ele, eu venço todos os dias os leões. Como eu te falei que a gente enfrenta um por dia. Com certeza. Então, foi um capítulo maravilhoso da minha vida. É um capítulo espetacular na minha vida. Agora é o jogo das palavras. Vou citar nomes, você vai defini-las com... E vai defini-los, esses nomes, ou defini-las, essas palavras, com uma palavra. Podemos ir? Podemos. Vida. Felicidade. Deus. Tudo. Família. Amor. Evaldo. Amor. Edna. Edna. Vencer. Medicina. Não é pra mim. Direito. Experiência. Fisioterapia. Uma palavra. Fisioterapia é ser. Vencer. Univale. Uma história. Governador Valadares. Meu lugar. Anne Braga. Mamãe do Jonathan. Boa. Agora é o jogo do superestimado e o subestimado. O superestimado, normalmente a gente não usa essa palavra no dia a dia. A gente troca ela por uma frase. Não é isso tudo. Ok. O não é isso tudo, ao contrário, é o subestimado. Ou é a palavra subestimado. Porque normalmente o subestimado, normalmente não, é isso. É aquilo que você dá muito valor, você gosta demais, mas você vê que a maioria das pessoas que estão ao seu redor não dão tanto valor igual você acha que deveria ser dado esse reconhecimento. O subestimado. Isso. E o superestimado é o famoso não é isso tudo. Me fala uma comida que pra você definitivamente não é isso tudo. Giló. Me fala uma bebida, pode ser alcoólica ou não, que não é isso tudo, é superestimada demais. Cerveja. Me fala uma banda, cantor ou cantora, independentemente do gênero musical, superestimado ou superestimada. Aquele tipo de cantor que você não escuta de jeito nenhum. Ou cantora. Elvis Presley. Eita. Agora, me fala algo superestimado na fisioterapia, que as pessoas dão muito valor, mas na sua visão como empresária da área e profissional, não é o mais importante. Superestimado? Nossa, essa é difícil. As pessoas não valorizam demais, mas a sua visão não é o mais importante. Difícil. Não é o mais importante, que eu vejo tudo com tanta importância na fisioterapia. Mas às vezes no universo empresarial desse segmento, às vezes tem algo que você vê, não, que você não adotaria esse tipo de postura para você ou para sua empresa, ou não compraria esse equipamento, enfim. Difícil. Bom para você poder pensar. Você me fez pensar literalmente. Caramba. Não tem problema. Agora me fala uma comida subestimada. Aquela que ninguém gosta, mas só você gosta e você não abre mão dela de jeito nenhum. Que eu não abro mão é estrogonofe. Nossa, eu odeio estrogonofe. Sério? Nossa, não tem lógica. Não tem lógica. Me fala uma bebida subestimada.
que você bebe, você gosta, mas tem muita gente que vira o olho pra ela. Alcoólica ou não? É, exato. Eu gosto de... É suco de laranja. Natural. Com cenoura. Não, nunca tomei, novidade. Nossa, experimenta. Vou provar depois. Uma banda cantor ou cantora, independentemente do gênero musical, subestimado, aquele tipo de cantor que você escuta, ou cantora, ou banda no seu celular, mas você fala pra alguma amiga que você escuta, ela fala, você escuta esse tipo de música, ou esse cantor, essa cantora. Djavan. Olha, ela tem cultura, Nossa, gente. amo. Tem algo que as pessoas não valorizam e que deveriam valorizar na fisioterapia? Tudo. As pessoas tinham que valorizar tudo na fisioterapia. Porque eu acho que tudo na fisioterapia é crucial. E as pessoas hoje não têm essa visão. Imagino. Defina a sua vida com uma palavra. Vitória. Defina a sua história de vida com uma palavra. Superação. Defina Anne Braga com uma frase. Com uma frase. Dedicação, disposição. Defina essa conversa com uma palavra. Essa conversa foi espetacular. Oh, uau! Foi O caso de você, claro. crucial. Muito bom. Muito obrigado, Anne. Foi uma honra do tamanho do mundo e espetacular eternizar sua história de vida como mulher, como profissional, como mãe, como esposa, como filha. Foi uma honra. Obrigado. Sucesso. E claro que as portas estão abertas para você poder voltar mais vezes. Muito obrigado. Eu que agradeço imensamente pelo carinho, pelo convite, pela disposição em me ouvir. Claro, estamos aqui sempre. Foi maravilhoso, o seu programa é incrível. Valeu. Espero que Deus continue abençoando Amém. e abrindo portas cada vez mais para vocês aqui. Para todos nós, muito Amém. obrigado mais uma vez, Anne Braga, e o Resenha Cast de hoje, para lá de especial, vai ficando por aqui. Um grande abraço e eu volto em uma próxima oportunidade. Lembrando que todo dia é dia de episódio novo com uma pessoa diferente, de uma área totalmente antagônica do personagem anteriormente entrevistado. Um grande abraço e até a próxima.